Bom dia, pessoal. Hoje é 31 de janeiro de 2019. Eu vou falar para vocês aqui o que é um latossolo, tá? Estamos na região sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí, no alto de uma montanha aqui. No alto não exatamente, mas uma área montanhosa. Eu vou apresentar para vocês o que é solo, o que é horizonte, só para relembrarem as aulas teóricas. Assistam elas e depois venham aqui para a aula prática para ver mais de perto, assim, uma aula mais didática sobre o que é um latossolo. Então, o que é um solo? Solo é todo aquele material, né, bastante destruído, né, que já foi uma rocha, mas você não consegue dizer que rocha que era que originou o material, tá? Então aqui, se você olhar assim, você vai ter certa dúvida. Ah, é uma hematita, é uma guetita, o que é que originou aqui esse material? Ou até um arenito, tá? Então isso é solo. Os horizontes, é importante a gente saber, são camadas geralmente horizontais, né, diferenciadas e homogêneas dentro da camada, mas diferentes entre as camadas, tá? Aqui não tem exatamente horizontes bem claros para a gente mostrar, porque aqui foi uma área muito destruída já, né? A gente teria só uma pequena camada ali, ó, no alto ali, onde estão as árvores, que já é regeneração, que é um pouquinho de matéria orgânica, seria um horizonte orgânico, e abaixo dele um enorme horizonte aqui, todo ele com latossolo, que a gente vai dar um zoom aqui agora, vai estudar ele melhor, tá? Então, se vocês quiserem aprofundar, eu recomendo que vocês usem mapas, usem os mapas da Embrapa de solos, usem o livro de classificação, Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que é uma adaptação do sistema norte-americano, e sempre procurem saber onde vocês estão e ver no mapa esse ponto, qual é o solo que ocorre ali, porque aí elimina qualquer dúvida e vocês vão ficar com mais facilidade para coletar e estudar os solos, tá? Bom, então vamos assim às características gerais, né, desse latossolo. O próprio nome diz lato, significa amplo, né? Então ele é muito grande, ele tem às vezes 2, 3, 4, 10 metros de profundidade, tá? Ele é também, ele geralmente ocorre em uma área que a vegetação é desenvolvida, que nós temos a Mata Atlântica, né? Depois no Cerrado ele também ocorre, e ele é profundo, tá? Ele tem, depois a gente vai falar da característica principal, né? Ele é profundo e bem drenado, tá? Mas voltando ao Brasil, ele ocorre em 45% do país, uma área do tamanho da Argentina, e ele se subdivide em alguns tipos, né? Por exemplo, o vermelho e amarelo, ele ocorre em 21% do Brasil, depois o vermelho escuro em 18% do Brasil, e aí em situações bem menores que 5% ocorre o roxo, a terra roxa, o latossolo amarelo e a variação Una, que é do sul da Bahia, lugar onde eu morei um ano, que é só ali que ocorre essa variação, tá? Então, a principal característica que vai definir um latossolo é que ele vai se originar, né, de uma rocha ígnea, né? Ele vai ser geralmente vermelho ou amarelo. Ele vai ter qualquer horizonte A em cima, que é o horizonte que a gente chama de arável, até porque o arado passa até 40 centímetros, 50, e tudo já foi modificado e não serve para classificar solos. Mas ele vai estar em cima de qualquer horizonte arável até com 40 centímetros, e abaixo dele, abaixo desse horizonte vai estar o latossolo com um grande teor de argila, aí 18% pelo menos, e silt também combinado. E até dentro de uma camada de 3 metros ele poderá estar esse horizonte B, latossólico, cujas características são as que eu falei, né? Grande presença de argila e também grande permeabilidade, essa cor vermelha, muito característica, né? E também uma rocha muito alterada, não vai ter areia, né? Ele não vai ser nunca um latossolo arenoso, porque a característica dele é justamente a presença de argila. E qualquer horizonte A em cima, e também um teor de argila uniforme. Então, se você coletar e fizer uma análise de quanta argila tem, né, separando areia, separando a matéria orgânica, esse teor de argila ele vai ser sempre uniforme ao longo do perfil do solo, tá? Outra característica é que a argila é do tipo 1 para 1, né, uma camada com outra camada igual, não tem aquelas camadas diferentes que formam a argila 2 para 1. E você vai ter muito óxido de ferro e óxido de alumínio, tá? Nesse horizonte diagnóstico.
Ele vai ter às vezes a presença de caulinita, que dá um tom mais branco em alguns pedaços, e ele vai ter também sempre uma certa pegajosidade quando estiver úmido, né? Que é tipo aquela argila que realmente você vai na sala de aula e faz as massinhas, os bonequinhos, tá? Ele pode ser quebradiço até, quando está úmido, mas não tão úmido para se formar argila, como a gente vê aqui, ó, tá? E ele vai ser fofinho quando seco. E aqui, ó, tem as pequenas partículas que a gente pode ver, de meio milímetro até 3 milímetros, que vão formar a clássica granulometria dele, tá? Então ele é bem fofinho, bem permeável à passagem da água, e essas características é que tornam ele um solo interessante para a agricultura. Muito embora a sua origem é muito antiga e ele tenha sido muito lavado por incontáveis tempestades, ele perdeu muito cálcio, magnésio e fósforo aqui, e potássio também. Com adubação isso pode ser resolvido, e com essa característica dele ser fofinho, é que a gente consegue utilizar muito ele para agricultura, por causa das propriedades físicas principalmente, tá? Macroporosidade, ele sempre vai ser ácido, né? Nunca vai ser hidromórfico, ele nunca vai estar numa grande baixada e vai estar saturado de água, tá? E ele também poderá ser bem até fértil, né? Com saturação de bases, depois vocês vejam o que é isso, maior que 50%, e ele poderá também ter menos de 50%, sendo solo distrófico, ou seja, um solo pobre. Então, eles podem também sofrer uma compactação muito grande devido a manejo inadequado ou alguma outra situação natural e formar uma espécie de tijolo, que seria uma compactação disso aqui, uma laterita, quase que um tijolo natural. Então, isso pode ocorrer, né? E essa compactação dos óxidos de ferro original, que se chama de canga em alguns lugares do Brasil. Vamos lá, tem mais algumas coisas para falar sobre ele. Quando ele se origina no alto da montanha, ele sofre uma reação de oxidação aeróbica e ele vai ficar com esse tom avermelhado devido à presença de hematita, tá? Depois ele poderá, na parte mais baixa dos morros, né, na base dos morros, sofrer uma redução, né, anaeróbica, esses óxidos de ferro, né, originando um tom mais amarelado, que não é o caso aqui, tá? E aí a gente vai ter, conforme esses estados de oxidação do ferro, 5 grandes tipos de latossolos, que é o vermelho férrico, o roxo, né, cuja origem é o basalto, também chamado de diabase, que é uma rocha muito vermelha, né? E depois ele vai ter 18% a mais desses óxidos de ferro e 35% a mais até de argila, tá? Então ele é bem argiloso, esse terra roxa, que é considerado as melhores terras do Brasil, e ainda vai ter olivina, piroxênio junto com ele. Depois nós temos o vermelho não férrico, que ele vai ter menos de 18% de óxido de ferro, ele poderá ter origem até no solo arenoso, olha que curioso, né? Mas ele não vai ser arenoso, tá? Poderá ter origem arenita ou ardósia, que nada mais é do que a lama compactada, tal de ardósia. E aí ele poderá ter uma origem, mas não a presença de argila, porque a argila já foi moída há muito tempo e se transformou em... a areia já foi moída há muito tempo e se transformou em argila. Depois nós vamos ter os vermelhos e amarelos, que vão ter uma grande presença de guetita, como eu falei, tá? E as terras roxas estruturadas, que são as melhores solos do Brasil, com muito ferro, a gente pode passar um ímã, né, assim, nele, e ele vai grudar as partículas de ferro, e isso vai ser um diagnóstico para ele, tá? Então, basicamente, né, são essas as informações para você reconhecer o solo, reconhecer o horizonte, reconhecer o que é um latossolo, as características do horizonte que eu defini, que nunca é o A, mas sim o B, tá? E eu fico com essa cor bonita que ele tem, né? Parece um sangue, assim, né? Uma coisa, um vinho, uma coisa muito bonita, na verdade, e fácil de reconhecer ele quando ele está assim, como o barranco, né? Que saiu ali, né? O musgo, e ele fica raspado, como eu fiz aqui para mostrar como ele é, tá? Então ele é o principal solo do Brasil, é o primeiro que vocês têm que estudar e saber e reconhecer. E ele vai ser assim, você não vai achar a rocha perto dele, vai ter que cavar muito. Então isso também ajuda a saber como é que ele é, né?
definir ele, tá? Então é isso, então fica um abraço aí para vocês, vou deixar agora aqui a imagem da estrada lá embaixo para vocês irem se despedindo e estudando esse lato solo, tá? Relembrem a teoria, né? Tá tudo isso na teoria, no slide lá. Qualquer dúvida que ficou aqui da apresentação, vocês podem voltar lá. Então, são solos importantes para a agricultura, desde que bem adubados e bem manejados. Eles são porosos, quase uma esponja, e por isso a importância dele para o Brasil central, principalmente.